Agora é hora de reconhecer que Cristo é de fato reinando e que Deus assumiu o seu grande poder. O livro de Apocalipse nos fascina pelo simbolismo que tem desafiado desde a época em que apareceu e que foi aceito pela igreja como a palavra de Deus. É uma mensagem dada por Deus através de Jesus para o seu anjo que passou para João lá em Patmos. Mas faz referência a esta cidade, Jerusalém, que está aqui atrás de mim. É uma cidade que tem passado por tantas aflições e até recentemente esteve sob o poder dos gentios, de fato, como Jesus tinha falado. Esses 2000 anos em que os gentios dominaram. Mas na guerra dos 6 dias, Israel tomou conta da cidade e agora está em controle de toda essa região aqui. No capítulo 11 temos uma referência à necessidade que o profeta meça a cidade, isto é, medir a cidade. E o interessante do fato é que ele só deve medir a parte que tem os adoradores de Deus, isto é, separar aqueles que são de Cristo e que creem no Senhor Jesus, que tem essa salvação que nós temos através da fé, e deixar o resto para os gentios, aqui uma referência aos incrédulos. A cidade, então, é uma cidade que também, um pouco mais tarde no texto, trata de que tem alguma comparação com Sodoma. Se olharem para esse versículo 8, diz que Sodoma, onde Jesus foi crucificado. Então, nós sabemos que refere-se a Jerusalém. Então, Jerusalém tem essa divisão, é uma cidade que vai representar, no fim do livro de Apocalipse, a Jerusalém novo, que vai descer do céu, que é uma referência à igreja de Cristo, e por outro lado, é o lugar onde também houve muita perseguição e martírio. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, vemos que nosso mundo e a própria igreja tem essa divisão entre aqueles que realmente conhecem ao Senhor e aqueles que não conhecem, aqueles que acompanham de nome, nominais, e aqueles que não são de fato do Senhor Jesus. Então, a referência aos que são testemunhas, 2 testemunhas que falam de Cristo, são martirizados e seus cadáveres vistos pelas nações, todas as nações do mundo, e ao mesmo tempo o lugar que é medido para dividir aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Espero que todos que estão ouvindo a minha voz sejam de fato comprometidos com o Senhor Jesus e que são incluídos naqueles adoradores do capítulo 11. No capítulo 11, João recebe um caniço para medir o templo de Deus e o altar e contar os adoradores que lá estiverem. Eu acredito que esses adoradores estão referindo-se ao povo de Deus. Excluo, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Os gentios, nesse contexto, possivelmente refere-se às pessoas não convertidas, os inimigos de Deus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Essa cidade santa, se é Jerusalém literalmente, então teria que ser reconstruído, ou é uma referência ao passado, quando nos anos 66 a 70 Jerusalém foi atacada pelos romanos e destruída. De qualquer forma, esse poder dos gentios de pisar a cidade mencionada por Jesus em Lucas 21, versículo 24, até o tempo dos gentios passar. Vamos ao versículo 3, a referir-se às 2 testemunhas.
Isso tem provocado muita discussão quem seriam essas testemunhas. A melhor maneira de entender, me parece, uma vez que essas testemunhas estão dando a palavra de Deus até a volta de Cristo, que quando eles são escolhidos por Deus, e a figura que João escolhe, ou que Deus dá para João escolher, são essas duas oliveiras de capítulo 4 de Zacarias, Zorobabel e Josué. Mas, ao mesmo tempo, as características da maneira que eles podem reagir diante daqueles que o atacam, mandando fogo do céu e parando a chuva através da oração, é uma referência a Elias e também a Moisés. Se alguém quiser lhes dar dano, ou provocar dano, da boca deles sai fogo, que devorará os seus inimigos. Isto é, através de suas orações, eles podem até trazer morte para aqueles que querem causar-lhe danos. Isto é, que eles não poderão, de forma alguma, parar o seu testemunho. Seu testemunho precisa ser dado. Estes profetas, que de certo modo ou são símbolos do próprio povo de Deus, ou talvez são indivíduos que representam o povo de Deus, têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. É importante lembrar que a palavra de Deus não pode deixar de ser espalhado pelo mundo. E eles têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra de toda sorte de pragas, quantas vezes que desejarem. Como que nós vamos entender a maneira em que esses profetas, que se forem aqueles que têm servido e foram perseguidos por causa do testemunho que eles deram, e se eles durante um período de tempo podem evitar de serem mortos, finalmente chegar ao fim desse período, que nós veremos logo em seguida no versículo 7, quando aparece o anticristo, aquele emissário de Satanás com poder satânico para atacar essas duas testemunhas. Então, tudo focaliza nesse último período da grande tribulação. E o fato de que eles são mortos e que durante esse período anterior não podiam ser mortos, porque não tinham terminado de dar seu testemunho, me parece significativo. De qualquer forma, quando chegamos no capítulo 20, vamos ver que tem mártires, muitos mártires. Nós já vimos também no quarto selo que haverá mártires ainda a serem incluídos naqueles que vão ser honrados especialmente por Deus no fim, quando Jesus Cristo voltar. Então essas pragas, essas dificuldades que eles causam para os outros, que os atacam, não conseguem ter esse poder para atacar o próprio anticristo. Ele vai vencer, como nós veremos no capítulo 13, vencer aqueles testemunhas, de modo que eles morrem. Mas depois vamos ver, continuando no texto, como que vai acontecer, como que Deus vai tratar aqueles e qual vai ser o efeito desse testemunho. E para isso, nós aguardamos o resto desse comentário sobre capítulo 11. Nesse contexto do capítulo 11, sobre as duas testemunhas, esta realidade que evoca essa palavra divina, já que Moisés e Elias nos trazem a ideia da lei e dos profetas, e não somente isso, mas esse conflito intenso entre o bem e o mal, entre aquilo que tem a ver com Deus e aquilo que é oposição a Deus. É o Egito e o faraó tentando destruir Moisés e o povo, e é a apostasia máxima
de Israel no tempo de Acabe e quando Deus levanta Elias. E o poder milagroso, espiritual, não visível de Deus está agindo em favor do seu povo. Essa realidade é evocada aqui nesse momento, entendendo essas duas testemunhas como possivelmente, de fato, referências à característica que está presente na igreja, daqueles que sofrem debaixo dessa perseguição e que vão evocar também o fato de que a realidade espiritual que está presente no sacerdócio e também o governo que tem a ver com o poder político, que nos lembra lá de Zacarias capítulo 4, com a ideia aí de Josué e Zorobabel. Todos os elementos estão presentes. Se isso está presente apenas na realidade da igreja, ou se as pessoas, duas pessoas, profetas enviados de Deus, literalmente vão aparecer no futuro para mostrar essa realidade de modo concreto, fica uma possibilidade de interpretação. Parece que o texto não fecha isso. De qualquer maneira, a partir do verso 7, nós vamos ver que a besta que vem do abismo, que evoca aí todo o poder do mal no anticristo, e lembrando que o poder político e religioso, um contraponto contra essa ideia das duas oliveiras que estão presentes em Josué e Zorobabel, que estão nas duas testemunhas, o contraponto dualista está muito forte aí, irá matá-los. Quem está sofrendo tribulação nesse período, debaixo do poder romano, vai entender bem o que é isso. E o texto vai prosseguir e vai dizer que o cadáver deles vão ficar expostos ali na cidade, que aqui recebe a sua crítica, possivelmente por ser uma cidade que, a semelhança do que aconteceu com Israel no tempo de Acabe e com tanta incredulidade na história, também teve o seu juízo por rejeitar a lei e os profetas, ou seja, a própria palavra divina. E o texto então apresenta Jerusalém de maneira muito negativa, falando, explicando inclusive porque que história é essa dessa palavra que vem para os gentios de um Messias que tem origem judaica, que foi uma nação que foi destruída pelos romanos, e não parece que essa igreja não tem tanta esperança, porque o povo da própria aliança foi esmagada pelos romanos, gentios, e agora eles estão sendo esmagados também, como foram os judeus em Jerusalém, mas esse aparente domínio do mal, e que vai ser intensificado no momento final, na grande tribulação, não será vencedor. Então eles têm um certo poder, um limite, e que é sempre retratado de uma maneira interessante, descrita pela quantidade que envolve o número 3,5. Aqui no caso, essas testemunhas que têm os cadáveres expostos em Jerusalém, conforme o verso 8, durante 3 dias e meio, gente de todo o mundo, povos, línguas e nações, essa universalidade maligna contempla aí o cadáver deles, e eles não são sepultados, e todos os habitantes da terra, expressão aqui muito negativa, que envolve esse mundo mau ante Deus, festeja, troca presente e está comemorando a aparente derrota desses profetas, que pode ser ou a igreja, ou os dois que representam a igreja sintonizada na palavra e na realidade de que o poder e o poder espiritual pertencem a Cristo. É muito interessante observar como há essa radicalização, essa unidade do mal contra o povo de Deus, e que isso parece claramente intensificar a realidade quando nós pensamos no desfecho final, que parece envolver aquilo que mais tecnicamente é a grande tribulação. Olhando mais para frente, depois dos 3 dias e meio, diz verso 11, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Isso evoca uma ideia de uma nova criação. E eles ficam em pé, e um grande terror toma conta desse povo unido contra Deus. E eles ouvem uma forte voz dos céus que diz que eles devem subir para cá. E eles sobem para os céus numa nuvem, e os inimigos ficam olhando.
Isso, se estivermos certos na nossa avaliação, parece que essa opressão final que envolve a tribulação, que no momento final dessa grande tribulação, a igreja, o povo de Deus é arrebatado e vai estar diante de Deus, apesar da grande inquietação e terror dos inimigos. Há um grande terremoto, uma palavra que evoca esses momentos de juízo de Deus, 1/10 da cidade ruiu, provavelmente mostrando um juízo ainda não completo e total, e 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, dizendo que o juízo de Deus para esse momento se dá de maneira completa. Eles ficam aterrorizados e aí nós temos o segundo ai que passa, conforme já tinha sido anunciado, e o terceiro ai virá em breve. Há muita coisa mais para saber. Em Apocalipse, capítulo 11, preste atenção, você logo irá descobrir. Esse toque da trompeta do sétimo anjo é muito importante porque, novamente, como no caso do sexto selo, que também representa o fim e a volta de Cristo, novamente vamos ter um intervalo em que estaremos tratando de outros temas e assuntos, e que agora, com esse fim dessa tribulação, como nós vimos aí, o levantamento das duas testemunhas para a presença de Deus, que agora é hora de reconhecer que Cristo é de fato reinando e que Deus assumiu o seu grande poder. Esse que disse que o reino deste mundo precisa se tornar, ou já se tornou, como diz no original, o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e que Ele reinará para todo sempre. O problema que nós vemos aqui é justamente que esse reino, que não começa agora, que já começou e nunca se perdeu, mas que quando Jesus foi elevado para Ele receber essa autoridade do Pai, que Ele reinará para todo sempre agora, sem essa oposição que a gente viu ali embaixo na terra. Mas agora Ele está sentado junto com os anciãos que vão adorar ao Senhor, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar em termos de aquilo que se vê diante dos olhos, especialmente aqueles que vão ser agora julgados. As nações iraram, chegou o fim da tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e recompensar os seus servos, aquilo que veremos novamente, capítulo 20. Os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Aqueles que trataram a terra como se fosse deles, quando de fato é do próprio Senhor Jesus. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, como já vimos em outros textos no livro de Apocalipse. Um grande temporal de granizo. Tudo isso para introduzir, de fato, quando se abrir ao toque dessa última trompeta, as pragas, as taças que vão ser lançadas sobre a terra. É muito bom reconhecer que esses intervalos não são cronologicamente sequenciais. Eles precisam ser reconhecidos como cenas que aparecem e depois voltamos para trás para pegar de novo, como nós já vimos no caso das trompetas. O que nós já vimos é que as nações, na sua posição ao Evangelho e a posição da liderança do Senhor Jesus, sob o comando de Satanás, fazem o máximo que eles puderem para acabar com o controle de Deus sobre a terra. Mas, de fato, agora a situação mudou completamente. Deus assumiu o seu poder, Ele tomou conta de tudo, e aqueles que se opuseram ao Senhor Jesus foram derrotados
nesta guerra. Vamos ver especialmente no capítulo 20 esse fator, como também esse juízo do trono de Deus, esse trono branco em que os mortos serão julgados. Todos devemos estar lembrando de que tudo que nós estamos fazendo aqui na terra estará diante de Deus, será lembrado para nós comparecermos diante desse trono. Tanto aqueles que amam ao Senhor, chamado aqui os profetas e os santos que temem o seu nome, para receber o bem que eles fizeram, como também algum mal, mas que será apagado no sangue de Cristo, e aqueles que não aceitaram e não se arrependeram. Tão importante nesse livro de Apocalipse. E aqui são chamados como pequenos e grandes, como já vimos em capítulo 6, em relação a esse sexto selo. Graças a Deus que Deus está em controle, que Ele está reinando até hoje. No desfecho do capítulo 11, quando nós vamos aqui, na verdade, ver a decorrência daquilo que acontece depois das duas testemunhas até esse momento quando se confirma que o reino pertence ao Senhor Deus e ao seu Cristo, nós vamos ver que o teor geral desse capítulo tem a intenção de mais ou menos estabelecer o que a gente chama de um aviso último, definitivo. Por quê? Porque o poder vai trocar de mãos. Parece que esse poderio gentílico romano que destrói Jerusalém e que agora persegue terrivelmente a igreja é muito forte, mas na verdade a coisa demora não tanto tempo assim. Esse poderio será esmagado e, portanto, é necessário que aqueles que ouvem prestem atenção, porque a paciência de Deus tem limites e nós descobrimos aqui que não haverá mais tempo, é um chamado em função da realidade que está acontecendo. Mas nós vamos também descobrir na sequência uma outra realidade que é enfatizada aqui nesse texto. A ideia que tem a ver com o início da Bíblia e que tem a ver com essa rebelião ante Deus que aparece nos diversos reinos subversivos, que é confrontada com a aliança davídica, já que o reino pertence a Deus e o seu ungido, e que culmina no cumprimento dessa aliança na pessoa de Cristo e que entra em confronto político, religioso e teológico com o domínio romano, e a descoberta clara é que o domínio de Deus será total, porque isso é anunciado com clareza aqui, especialmente de modo triunfante no capítulo 11. Portanto, nós vamos prosseguir e entender mais realidades que fecham esse capítulo 11. Para aqueles que estavam sofrendo tanto, vamos nos lembrar, o capítulo 11 enfatizou essa palavra doce que serve de fonte de consolação, de sustentação e de antecipação, porque a vitória de Cristo e do seu reino, apesar dessa aparente força da oposição, já antecipa no coração daqueles que creem em Cristo e aguardam a manifestação plena do reino uma alegria, uma satisfação absolutamente completa. No entanto, esses cristãos que ainda sofrem podem estar desanimados. Esse consolo que o texto bíblico tenta nos apresentar é para que eles tenham a consciência que muita gente que sofre no mundo hoje, ou mesmo em lugares onde ainda a liberdade parece que Deus abandona ou mostra algum tipo de falta de cuidado para com o seu povo, o livro de Apocalipse mostra que as coisas não são assim. Deus sabe de tudo, Ele é soberano, tem os seus propósitos, na sua sabedoria Ele faz com que a aparente derrota do povo de Deus seja a sua grande vitória, e ninguém
sofreu mais na história humana do que o próprio povo de Israel no Antigo Testamento e na sua história, e o povo de Deus. Então aquilo que parece sinal de derrota, no fim nós vamos descobrir que Deus, de maneira que nós não entendemos, conduz em vitória, como nós vemos aqui em Apocalipse. E que coisa interessante, nós vamos ver a ideia nítida que, apesar de todo mundo se reunir contra Deus, apesar do poder do anticristo, apesar desse complô, dessa atitude subversiva, universal, não adianta, todos os poderes do inferno, do Hades, não poderão vencer o povo de Deus, a Igreja de Cristo. O poder de Deus é indestrutível, o poder que venceu a morte, ressuscitando a Jesus Cristo, o Senhor, o poder da vida de Deus que toma conta daqueles que recebem a palavra e nascem de novo, e o poder que acompanha a igreja, ainda que esse reino cresça como um fermento que não se pode perceber a sua força claramente, ninguém poderá vencê-lo. Portanto, o que se descobre? Talvez a frase mais impactante desse capítulo 11, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aquela visão de Daniel, da pedra que derruba a grande estátua, a vitória desse reino de Deus que começa na nossa vida internamente, e começa com uma mudança de alguém que submete ao reino de Deus, mas que adquire essas características tremendas e gloriosas no desfecho da vitória escatológica final do reino de Deus. E talvez a coisa mais significativa é aquilo que vai ser o desfecho do capítulo 11. Por quê? O símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, seguramente, para quem leu o Apocalipse e percebe a sua referência a partir de Êxodo, especialmente Êxodo 25, você lembra? Nós temos lá o pátio, a área externa do tabernáculo, você tem a tenda da congregação, tenda do encontro, o lugar santo, que media 9 metros por 4,5, e o lugar santíssimo de 4,5 por 4,5, e lá estava a Arca da Aliança, com a vara de Arão, com o maná e com as tábuas da lei. A arca, sim, é o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E o que há de mais extraordinário nisso? De tudo que se pode imaginar, o maior anseio, maior disposição, consciente ou inconsciente do coração humano, é a plena comunhão com Deus Criador, com Deus Salvador. A arca está de volta, a arca desapareceu. Aqui a gente percebe a dimensão que o reino e a vitória de Deus não é só esmagar os inimigos, é a possibilidade de ter a plena comunhão com Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Pai Celestial. Jesus gastou um tempinho aqui no Monte das Oliveiras falando para os seus discípulos sobre os acontecimentos do futuro. E um dos fatos que mais nos chama a atenção é o fato que ele fala sobre a cidade ser tomada pelos romanos e os judeus ser levados para todas as nações do mundo, como de fato tem acontecido. Qual é a nação que não tem judeus? Inclusive a Bolívia, onde eu fui criado, também apareceram lá. E diz que esta cidade, Jerusalém, será pisada pelos gentios até o seu tempo acabar. Em 1967, quando Jerusalém foi retomada pelos judeus, esse tempo dos gentios parou, chegou ao fim. Agora toda essa cidade é dominada por judeus. Então, durante 2000 anos, judeus espalhados pelo mundo não têm controle dessa cidade. Mas agora, graças a Deus, os judeus voltaram para tomar conta da cidade. E essa referência em capítulo 21, versículo 24, então nos impressiona com o fato de que
um elemento histórico que aconteceu em nossos dias, se cumpriu exatamente como Jesus falou. No ano 70, os judeus foram levados para outras partes do mundo e aos poucos foram espalhando até o fim. E agora vem voltando, de modo que hoje este país, Israel, tem 8 milhões de habitantes e Jerusalém tem crescido para ser a maior cidade e capital deste estado chamado Israel. Deus é maravilhoso, porque Ele conhece o futuro tão bem como Ele conhece o passado.